Já que o Natal está chegando, eu resolvi antecipar o presente de vocês e publicar aqui no portal uma entrevista com ninguém menos que o Marcelo Serrado, também conhecido nesse momento pelo Brasil inteiro e alhures como Clodoaldo Valério. Várias perguntas aqui que foram feitas pelos comentaristas do meu portal. E eu queria começar com uma que foi feita pelo Davi Valério. Davi Valério? Que foi aluno da minha Masterclass e que, de certa forma, inspirou o nome Clodoaldo Valério. Que ótimo. A pergunta dele é a seguinte: quando é que você se deu conta que o Clô se tornaria esse sucesso? Antes da novela estrear, vendo a reação da equipe durante as cenas ou depois vendo o povo na rua? E como foi a sua reação diante de tal sucesso? Olha, Aguinaldo, é assim, eu tinha ideia, né, por tudo que a gente falou, né, e que o personagem que podia ser muito popular, né, que você tem essa qualidade de fazer tipos assim bem populares. Mas eu não imaginava isso tudo. Eu tive um sinal, que foi bem claro, foi na primeira semana, que eu vi os câmeras rindo. Porque esses caras trabalham, fazem 50 cenas por dia, né? Quando eu comecei na primeira semana a ver os câmeras rindo das cenas, isso antes da novela estrear, ou seja, não tinha o retorno ainda da crítica, do público, e eu falei, caramba, esse personagem pode dar certo. Aí eu não tinha descoberto a voz dele ainda, a voz dele ainda não estava ainda... Esse personagem foi uma coxa de retalhos, né? Eu fui pegando um pouquinho de cada coisa. Aí vi um dia o Marcelo, que é um maquiador, né? Falando, eu falei, Marcelo, como é que você falaria essa frase do Clodoaldo? Que eu falei para a Tereza Cristina aqui. Eu falava para Tereza Cristina, ela é um Orsongamonga, uma coisa que eu falava assim, estava no texto. Aí eu falaria assim, uma Orsongamonga, uma coisa meio ondulada. Aí eu falei, vou pegar isso. Então fui pegando. Aí comecei a ver os câmeras rindo. Comecei a ver uma coisa que foi muito nítida para mim, que é impressionante, que até hoje acontece. Sempre quando o Clodoaldo vai gravar, aquelas meninas que fazem as faxinas dos estúdios no Projac, elas se juntam e ficam ali no cantinho vendo, umas 4, 5. Então agora elas chamam. Na primeira semana eu via 2, 3, agora já vejo umas 5, 6, entendeu? Então comecei a ver esse povão, que é o povo que assiste a novela, né? Eu falei, esse personagem pode dar certo. Foi o primeiro retorno que eu tive assim do público, né? Foi essas pessoas. Sim. E depois na rua? Depois na rua foi... Quando a novela estreou, na segunda-feira, eu lembro que na quarta-feira eu fui num restaurante, aconteceu duas coisas engraçadas. Aí tinha umas senhoras, eu saí, elas aplaudindo, Clodoaldo Valério, Raia do Nilo, tudo. E isso eu estava numa cidade também, caiu minha bolsa, passou um carro de gari assim, né? Um carro da Conlube. Aí todos me chamavam de Deusa do Egito e tudo. Falei, caramba, esse personagem é popular. Mas ainda era uma coisa que estava... Chegou uma hora que a coisa explodiu de uma maneira assim que eu acho que o personagem, ele é uma coisa engraçada, porque ele é crível também. Dentro dessa loucura dele toda, o personagem pode tudo. Mas ele foi trabalhado de uma maneira que fosse o mais verdadeira possível, que ele tivesse um sentimento, entendeu? Esse personagem na primeira semana, na segunda, eu ficava pensando, eu tenho que achar um sentimento para ele. Qual é o mote desse personagem? Para ele não ficar só, senão a gente ia se perder, eu ia me perder no caminho. Então, o personagem que é um risco, ele é o fio da navalha o tempo todo. Eu podia descambar para um lado que fosse... Eu falei, tem que botar um sentimento nele. Eu acho que é isso que se identifica com o público, né? Eu acho que o fato dele ser tão apaixonado por aquela mulher, porque ele é apaixonado por ela. Ele é apaixonado, né? É uma paixão. Ele ser tão fiel, mesmo sabendo que ela não vale nada, porque ele já sabe, essa altura ele já sabe, e continua fingindo que não sabe, porque ele quer ser fiel a ela. Eu acho que isso, também a amizade dele pela sobrinha, né? Acho que todo isso torna, ele faz com que o personagem fuja da caricatura, ele vira realmente um personagem, uma pessoa. É uma pessoa crível. O cabelo, por exemplo, foi de um cabelo de um amigo meu, que é o Davi Alvarez, que tem um músico, que tem um cabelo pra cima. Minha filha fala que é o Bart Simpson, né? Mas isso tudo, eu fui pegando de coisas reais. Aí a Cristiane Tornoni, na primeira semana, eu vi um documentário do João Moreira Salles, chamado Santiago, que é um cara que trabalhou 50 anos com a família Moreira Salles, que era um Clodoaldo Valério, era um
serviçal. O Fiel Camareiro. Um Fiel Camareiro, exatamente, Albert Finney, que também foi um filme que eu vi. Mas ali, nesse documentário, esse cara falava do prazer que ele fazia em um arranjo de flores, do amor que ele fazia em acordar aquelas crianças, desse prazer de servir. E ele falava muito com as mãos. Ali que eu peguei a mão do o Clodoaldo é aqui, né? Ele é muito fechado. Ele é fechado aqui. Ele nunca não extravasa, como em geral as pessoas, os atores que fazem gays têm essa tendência a extravasar. O Cro não, ele é sempre, as mãos dele estão sempre aqui, contidas. esse dedo ele é aqui, né? Ele é sempre aqui nesse quadro da televisão, né? Então é um gestual pensado, né? Que eu vi a mão daquele cara, eu falei, vou botar essas mãos. Então um gesto que sai daqui. A corrida dele foi uma coisa que aconteceu durante a novela. Isso que é genial, né? Que você, contracenando com as pessoas, você vai descobrindo coisas. Então, esse personagem, ele foi sendo... Hoje em dia, eu me sinto impregnado dele, assim, né? De uma certa maneira. Então, assim, eu faço a unha lá no Projac, 15 dias. Eu tenho ritual de botar a roupa. Eu preciso disso, porque senão o personagem não acontece. E eu não sei fazer. Faz o personagem. Não sei fazer um personagem assim. É um personagem que eu preciso disso, entendeu, Aguinaldo? Eu preciso me vestir dele para ter essa alegria, mas essa alegria ao mesmo tempo. Outro dia, Edna Palatinic, sabe quem é a Edna lá do Projac? Edna falou uma coisa que eu achei uma frase fantástica. O seu personagem é um gay melancólico. Ele é muito melancólico, ele é muito triste. Mas eu não pensei nisso. Tem cenas que demonstram isso claramente e que são feitas exatamente para pontuar isso. Por exemplo, aquelas cenas de madrugada em que ele está na janela. E aí são sempre assim cenas em que a gente sente que o personagem está triste. Exatamente. Né? Então, ele passa essa tristeza. Essa coisa verdadeira que você conseguiu escrever, né, brilhantemente, e que eu acho que eu consegui botar, isso faz com que o personagem tenha várias camadas. Então, essa pergunta dele, assim, do Valério, adorei isso. Eu acho que faz um pouco disso, assim, nesse paralelo, né? O personagem, ele agrada as crianças, os adultos, todo mundo. Eu vi uma coisa do dia que é fantástica, uma senhora em Fortaleza, estava em Fortaleza fazendo um trabalho, aí falou assim, não, porque na hora que o Clodoaldo entra, chama minha família toda, vai para a televisão para ver, meu avô está com 90 anos e ele só sorri quando o Clodoaldo aparece. Aquilo foi quase como uma bênção para mim, entendeu? Porque as crianças também amam. As crianças amam. Outro dia eu estava numa escola, fui buscar minha filha, as crianças faziam assim com o cabelo. Aquele gestual do personagem, que ele faz o tempo todo. Eu falei, caramba, que coisa... Eu acho que é um momento mágico, né? É um momento mágico, É um momento mágico e é mais mágico ainda pelo seguinte, porque, na verdade, ele é o personagem masculino mais popular da novela. Assim, as pesquisas todas indicam isso. As pesquisas falam, né? Que ele é o personagem masculino mais popular, né? Levando em conta que o Cro não é exatamente o galã da novela. Não é o galã, né? Isso é muito interessante. É muito interessante. Muito interessante. Olha só, nós temos uma outra pergunta aqui do William, que é: Marcelo, como foi encarar o Cro, um personagem divertido, leve e gay, já que o seu último personagem foi um vilão-chefe da máfia? Como é que foi essa transformação? Essa transformação. Claro, você teve um período mais ou menos longo para... Uns 8 meses, Eu acho que assim, eu venho de 2 vilões, na verdade, na Record, né? Que era o Delegado Nogueira e o personagem do Lauro César Muniz, que era o Bruno Blanc. Que tinham, de uma certa maneira, eles tinham uma semelhança, né? Por serem 2 vilões. O Delegado Nogueira, inclusive a Record agora vai fazer uma série em cima do Delegado Nogueira, sem a presença do ator que fez. Porque o personagem foi tão forte... Era um personagem muito bem escrito pelo Marcílio e que assim, ele escreveu com muita inteligência, com muita propriedade, com muita verdade também. O personagem aconteceu por causa disso, mas eu procurei, dos meus personagens, dos meus vilões, botar humor. Eu acho que isso aqui falta nas pessoas que fazem vilões em novela. O que a Renata Sorra fazia muito bem. Era Nazaré. Nazaré. A Nazaré, você ria da Nazaré, porque ela era tão patética ao mesmo tempo. Ela olhava para o espelho, aquelas cenas que ela olha para o espelho, né? Diz que é gostosa. É, gostosa, eu sou linda. Eu procuro fazer, às vezes, uma homenagem a Nazaré em alguns momentos. Eu falei até para a Renata outro dia, Renata, você viu que eu estou te homenageando, né? Eu falei, eu já vi, eu sou linda. Olha para o espelho e minha pele. Então, o que eu quero dizer em relação a isso,
que eu acho que ninguém é uma coisa só. O ser humano não é assim. Não tem bom, não tem mal. É a mania das pessoas de botarem o vilão todo vestido de preto. Por quê? Pois é. O vilão tem que ficar de preto, de roupa preta. Ninguém é vilão, ninguém é uma coisa só. Claro. O vilão também chora, o vilão também ri. Então, E falha, né? E falha. Uma das coisas das novelas que mais me incomoda é isso, é que os vilões nunca falham. Né? Eles sempre, tudo que eles planejam dá certo, né? Só no final que eles descambelham. E aí morrem, né? Os meus vilões não, eles erram, eles falham. A Nazaré cometia as coisas mais incríveis. Quando chegava em casa, descobria que tinha esquecido a bolsa lá. Tinha que voltar. Então, isso é muito interessante. Eu vejo isso muito na Teresa Cristina também, né? A vilaninha dela. Ao mesmo tempo ela tem uma dor, ao mesmo tempo ela é cômica, ao mesmo tempo ela... A Teresa Cristina em tudo, né? Então isso eu tentava botar nos meus personagens. E eu criei uma coisa assim, o último trabalho que eu fiz foi com a Paloma Duarte, que a gente contracenava muito junto. A gente combinava uma coisa, que foi, acho que foi o meu turning point na Record de arriscar, de não ter medo do erro. A gente ensaiava a cena, e no gravando, tudo podia acontecer. O diretor ficava, os câmeras ficavam atentos, porque a gente não mudava o texto, mas a gente mudava a marca, a gente mudava a intenção. Então era sempre um abismo contracenar com aquela atriz. Era uma coisa que me deixava assim muito ligado. E aí o trabalho, as pessoas queriam ver nossas cenas, porque era sempre muito vivo. Acontece um pouco isso com eu e Cristiane, no sentido que a gente já achou, eu já entendi a musicalidade dela, ela já entendeu a minha. Então quando a gente passa o texto, e a gente no dia seguinte vai gravar, geralmente a gente sempre passa, eu e ela muito, eu já entendo o ouvido da Cristiane, ela já entende o meu. Então as cenas são sempre muito... Eu e Cristiane é um abismo, porque a gente já criou uma coisa entre... Coisa de... Casou, né? A gente conseguiu casar. Então esse paralelo desses dois personagens, na verdade, eu botei muito... Tem muito daquela loucura lá, que eu acho que aí vai um pouco do seu olhar também de saber, pô, esse ator pode fazer um gay. Aquela loucura dos meus personagens está no cru, de uma certa maneira. Você consegue ver isso, né? Eu acho que isso é muito nítido. Pois né? A loucura está lá no Exatamente. Não, você tem essa virtude como ator, que eu acho fantástica, foi isso que me fez querer que você fizesse o cru de qualquer maneira, é que você, exatamente por isso, porque você não vê o personagem de uma maneira assim, muito esquemática, né? Você surpreende a gente, né? Você, sabe, você sempre nos surpreende, você faz com os seus personagens o que o telespectador não espera, é sempre uma surpresa, e é uma surpresa agradável. Né? Por isso que eu pensei, não, eu quero o Marcelo para fazer o cru. Agora, quando você soube disso a primeira vez, né? O que você pensou disso? Fazer um gay. Eu falei, bom, o que eu faço, meu Deus? Como é que eu vou... Esse personagem, porque eu acho que todo bom ator, todo ator, né? Que eu acho que esse... Outro dia o Zé Maia falou, queria tanto fazer um gay. Né? As pessoas querem fazer personagens assim, né? E eu falei, cara, eu tenho dois caminhos. Isso tinha acabado de ver o Leonardo Mijorin fazendo um gay na novela do Gilberto, o André Gonçalves fazendo novela das Sete. Eu falei, caramba, como é que eu vou fazer esse gay, gente, agora? Porque já tem os dois que estão tão bem em evidência, né? Falei, vou para outro caminho. Aí eu peguei aí eu acho que foi o cereja do bolo. Eu peguei um preparador de elenco chamado Sérgio Pena, que é um cara que trabalhou com o Rodrigo Santoro em vários filmes com o Caio Blatt. E aí fomos pesquisar, eu me lembro na primeira semana de leitura, estava o Zé Maia do meu lado, o Wolf lendo. Aí eu peguei assim, eu tinha um livro, né, com várias anotações. A gênese do personagem. O Clodoaldo Valério conheceu o primeiro namorado num riacho com 12 anos. E aí a mão dele encostou na mão do outro, e aí ele... Enfim, eu criei uma história toda pro personagem. Claro. Aí o Zé Maia com aquele jeito dele, engraçado, começou a ler assim, as anotações encerradas, já estou exausto. Só de ler isso já estou exausto. Você fez todos os personagens e falou, estou exausto. Gente, estou cansado dele. Mas hoje em dia ele me conta e fala assim, pô, cara, aquilo que você fez deu certo. Cada um tem a sua maneira de trabalhar. Trabalhar, claro. E aí eu falei assim, eu precisava, quando eu vi que eu ia fazer esse personagem, eu falei, é a minha volta para a Rede Globo, depois de 5 anos fora. Eu preciso acertar. E ao mesmo tempo assim, eu posso errar muito, então eu vou arriscar. Eu não tinha meio termo, né? Ou eu arriscava e me ferrava, porque poderia me ferrar também. Claro. Né? Poderia ser um erro e
E nós íamos pagar por isso, né? Então, hoje em dia que deu certo, eu falo, pô, ai, que alívio. Mas eu não acredito em milagre nesse sentido. Acredito em trabalho. Eu também acredito em trabalho. Trabalho. Você é um cara disciplinado. Você outro dia me falou, você acorda de manhã, aí você trabalha até tal horário, almoça e continua trabalhando. Isso. Né? A Lília Cabral, outro dia conversando com ela, no domingo ela acorda 8 da manhã. E vai trabalhar. E ela fica até as 2 da tarde, 3 horas, estudando o texto. Ela tem 120, sei lá, 100 cenas. Ela trabalha. Ou seja, a Lília é uma atriz que trabalha, né? Eu acredito nisso. Não tem essa coisa, chega não fazer, eu não sei chegar e fazer. O seu personagem é considerado por muitos, é a Jéssica Souza, o seu personagem é considerado por muitos como um terceiro protagonista. Cro, Griselda e Teresa Cristina são os nomes mais citados da novela. Como você define essa identificação do público com esses 3 personagens? Olha, que são completamente diferentes. Né? Jéssica, eu acho que tem isso, né? Eu acho que o personagem da Lilian tem uma coisa muito popular, né? Tanto que ela capa de todos os jornais, é uma coisa que eu acho que faltava ao Brasil também. Uma pessoa que falasse, as palavras que a Lilian fala são muito o que o povo fala. Uma mulher batalhadora, que tem ética, que tem um filho que não é correto, não, ela vai tentar fazer com que o filho seja correto. Uma pessoa com ética. Isso. Né? Até a matéria da Veja, um pouco tempo atrás, foi sobre isso. Foi, né? Sobre isso, exatamente. Sobre como ela estava falando, na verdade, pelo povo. Pelo né? povo. Eu acho que isso, quer falar o povo quer falar. E ela é né? um porta-voz desse povo. Eu acho que por isso que ela pegou tanto. E a Lilian é muito sábia, uma atriz genial como ela. Para mim, a Lilian, sei lá, a gente tem a Glória Pires, a gente tem a Cristiane, a gente tem... Eu não gosto de falar, esse é o melhor, não, porque tem vários. Eu acho que o Brasil... Claro, E eu estava falando com a Cristiane outro dia, o Brasil tem os melhores atores do mundo, eu acho. Porque os atores que decoram 100 cenas numa semana... E que conseguem botar intensidade em todas elas, qualidade. É incrível, né? O que a Lilian faz naquele trabalho, aquele personagem com aquele macacão, com aquele bigode, com aquele chapéu. É como o Cro Valério, com aquele short, com aquele óculos, com aquele topete. Se não for de verdade, acabou. Acabou. Então ela conseguiu botar aquilo, ela conseguiu botar uma verdade. Eu vi os primeiros capítulos da Lilian e falei, impressionante. E ela rebocava as pessoas. As pessoas estavam do lado dela. Sabe quando o ator é tão bom, está fazendo tão bem, que quem está do lado acaba brilhando também? Isso. É que nem quando você vai jogar, o cara vai jogar bola com o Romário, com o Neymar, eles acabam sobressaindo também. Você acaba batendo o bolão. Então eu acho que a Lilian tem essa coisa popular. A Cristiane, a personagem da Cristiane, Teresa Cristina, por ser essa... a Teresa Cristina é um personagem que ela agrada a todo mundo, no sentido porque ela é uma louca, né? Ela é desmedida. Ela é desmedida. Mas ao mesmo tempo que é desmedida, ela diz também verdades, né? Coisas que as pessoas também têm medo de dizer. Tem medo de dizer, mas estão querendo ouvir. E ao mesmo tempo essa coisa do Clodoaldo Valério com a Teresa Cristina cria uma coisa que as pessoas falam, queria tanto ter um Clodoaldo Valério para mim. Então ao mesmo tempo criou-se entre um elo, e aí foi a inteligência da Cris também como atriz de se aproximar do personagem, né? De ver que também esse personagem, o Clodoaldo Valério, por incrível que pareça, apesar dele ter vida própria, ele dá alma a Teresa Cristina. Isso. Ele dá alma a Teresa Cristina de uma certa maneira. Eu não sei nem que o nosso autor aqui presente em algum momento ele vai saber ou não. Ele é o lado bom dela. Ele é o lado bom dela. Tanto que uma das perguntas que mais me fazem, a pergunta que mais me fazem é a seguinte: ele vai participar das maldades dela? Não vai. Eu não acho que não ele vai perceber algumas vezes que ela está cometendo certas atrocidades, ele vai sofrer muito por causa disso, mas ele não vai nunca participar, porque ele é o lado bom dela. Enquanto ele estiver ali do lado dela, ele a segura. No dia em que os dois se separarem, aí é o final da Teresa Cristina. É o final. E eu acho que tem uma coisa que assim, tem uma coisa que às vezes ele imita ela, né? No primeiro capítulo, lembra da cena do carro, ela com o Renê e ele falava, ela brigava com o Renê e eu atrás, né? Tem uma coisa, e às vezes a Cristiane agora pegou uma coisa minha, que vai ao ar ainda, que não foi ao ar. Sabe quando eu falo, para, não, para. Outro dia ela fez comigo, para, Cro. Ela fez igual o Clodoaldo Valério. Ou seja, a gente começou a pegar, ou seja, o Clodoaldo Valério. Isso, e também teve uma surpresa nisso tudo, que foi a coisa do Alexandre Nero. Que eu jamais pude imaginar que fosse, acho que nem você,
que criou uma coisa entre eu e o personagem do Nero. Que é uma hostilidade que não é só hostilidade. Mas por quê? Né? O Nero é aquela coisa impávida, né? Aquele general, e o Crow é essa coisa leve. Então cria-se um paralelo entre os dois que é muito engraçado. As cenas acontecem entre os dois. Então, esses personagens me ajudam também ao Crow também ter essa... Pois é, eu descobri, quer dizer, já descobri há algum tempo, que não dá para ter um capítulo em que não haja uma cena entre o Crow e o Baltazar. O ama, né? Porque as pessoas ficam esperando. Ficam esperando. E os próprios diretores também, quando veem a cena, já começam a criar coisas, sabe? Entre o Crow e o... Porque eu acho que quando você tem coisas assim, que eu acho que essas coisas são mágicas, não? O que está acontecendo. E esses personagens são populares por causa disso, respondendo a pergunta da Jéssica, por causa dessa coisa que eu acho que eles são de verdade. A pergunta do Felipe Marques, essa é complicada. Hoje, grandes atores como Beatriz Segal e Renata Sorrah ficaram marcados pelos personagens que interpretaram. Então pergunto, está preparado para carregar nas costas o personagem Crow? Sim, com certeza. Eu acho que a Renata Sorrah carrega Nazaré com muita felicidade, né? Acho que a Beatriz também. E eu acho que o Crow é um pouco diferente. Como ele é um gay, é um personagem que é mais cômico, ele não cai naquele estereótipo do vilão. Isso. Sabe, que o cara fez um grande vilão. E eu acho que eu vou mais pra linha, assim, do Wilker, que ficou marcado pelo Improta, né? Que eu acho que é uma coisa mais cômica. Eu acho que vai mais... Esses personagens são mais leves na memória do público, entendeu? E eu acho que, na verdade, provoca uma reação contrária no público. Depois eles querem ver o que é que você vai fazer diferente. Exatamente. Cria essa expectativa, né? Já os vilões, não. Os vilões são tão, como eu falei da Teresa Cristina, tão desmedidos, né? Que depois o ator fica marcado, né? Quer dizer, eu escrevi vilãs que as pessoas não esquecem, quer dizer, a Perpétua, a Nazaré, né? E depois era Joana Fon, né? Era Joana Fon. E depois disso essas atrizes tiveram grandes personagens, né? Mas, por exemplo, eu escrevi em Pedra sobre Pedra um personagem gay muito interessante, que era o Adamastor, e quem fez foi o Pedro Paulo Rangel, né? E que depois, que era apaixonado pelo Paulo Betti, tinha toda aquela coisa, mas o Paulo Betti nunca entendia isso, propositalmente nunca entendia. E havia um triângulo amoroso, quer dizer, um triângulo, eu digo, entre o Pedro Paulo, o Paulo Betti e a Luísa Tomé, quer dizer, uma coisa escandalosa. E quando acabou o Adamastor, o Pedro Paulo fez dezenas de outros personagens, e todos eles são inesquecíveis, ninguém falou mais do Adamastor. Eu acho que você tem razão. Eu acho que o Crow é um personagem muito marcante, mas ele é um personagem que, ele, quando acabar, ele se esgota. Ele se esgota. Às vezes as pessoas brincam aqui, assim comigo, né, quando estão gravando. Bom, você vai direto pro Zorro depois, né? Eu rio. Mas o personagem tem, eu acho que você falou bem claro, assim, Aguinaldo. Eu acho que ele é solar nesse sentido, então acho que ele vai ficar na memória do público de uma maneira legal, entendeu? Eu não tenho esse problema, não. Pelo contrário, eu gostaria de fazer não agora, mas fazer um outro gay. Um gay talvez... Mais soturno. Uma coisa mais... Só um gesto, um olhar. Eu adoraria fazer um autista, por exemplo, que é um personagem incrível, assim, meio Rayman, sabe, na televisão. E eu queria fazer personagens amáveis. Eu espero que a Rede Globo possa me dar isso, né? Eu não sei. Eu acho que vocês, atores, que são capazes de fazer esse trabalho tão deslumbrante, né? Merece mais do que na novela seguinte ser eu quero fazer um mocinho. Eu mocinho posso até fazer um mocinho, né? Mas o meu mocinho, eu vou procurar meu mocinho porque às vezes também o autor também não vai com você, né? Então é complicado também, né? Eu acho que é uma coisa mágica que eu te falei. Eu acho que as novelas fazem sucesso exatamente quando acontece essa coisa mágica, que é uma comunhão. É uma comunhão, né? Todo mundo que está ali, todo mundo combina, né? Se um personagem se destaca, eu acho que a Nazaré tem esse destaque, mas assim, a Nazaré veio de um texto, que era muito bom, ela veio de uma direção. Exatamente. Ela veio de uma produção. Da produção, do figurino que era acertado. Então acho que assim, é como o Crow, assim, nesse sentido, né? O figurino é muito acertado dele. É um figurino, os caras têm um prazer de vestir o Crow, sabe? Agora eu vou de luto pro enterro da Marcela, com o preto chiquérrimo, com óculos escuros, entendeu? Então, assim, eles têm prazer de fazer o personagem, sabe? Exatamente. Eu vejo quando os diretores vão dirigir,
Às vezes o diretor, não, Cerrado, faz de novo, pode ser melhor. Teve uma cena no dia que eu não fiz bem, uma cena com a Cristiane, porque a televisão tem a arte da frustração também, né? Mas como a anterior tinha sido muito boa e a posterior também, essa cena passou. O público nem percebeu. Então, a gente também tem que lidar com isso, né? Porque exatamente por causa das condições de produção, porque a novela não é o cinema. Eu estou lendo a biografia do Polanski, e o Polanski era um obsessivo. Ele gravava, um ator entrando no quarto, ele gravava 16 vezes, ele filmava 16 vezes. Né? Entende? E numa novela você não pode fazer isso, quer dizer, porque você tem um tempo, que é o tempo de gravar 6 episódios e botar no ar 6 episódios. Então, nem sempre dá certo. Eu como autor, eu confesso a você que vejo a novela no ar sempre com esses olhos do possível. Entende? Mas às vezes você se frustra. Às vezes eu me frustro, mas eu sei que eu vejo com os olhos do possível. Agora mesmo, hoje eu estava escrevendo um capítulo que o Ferdinando, por ordens da Teresa Cristina, toca fogo na casa da Griselda. E aí a Amália está trancada no lavabo. Sensacional. E aí entram todos os personagens, inclusive o Crow. Né? Quer dizer, e aí eu pensei, gente, isso é uma produção, porque se fosse um filme, os caras levavam 3 semanas para gravar. Nós vamos ter que gravar isso no máximo 2 dias. Então, eu acho que a televisão tem essa coisa. A televisão é a arte do possível. É do possível. Então, eu acho que assim, dentro do possível, por isso que eu acho que o ator... Eu escrever uma novela é um trabalho desumano, né? Eu imagino assim, né? Para você deve ser um trabalho exaustivo, desse rigor. E para o ator, de uma certa maneira, que grava, como o volume de trabalho que eu tenho, que as outras têm, é uma coisa... O que me ajuda muito é o meu gravadorzinho. Tem um gravadorzinho que eu fico... falando as minhas cenas. Cena 1, Crodó, cena 2. Só que aí toda sexta-feira eu vou na minha coach, que é a Kátia, aí eu passo o bloco da semana com ela. Aí eu estudo as cenas. E aí eu meio que ponho para gravar. Mas quando eu botei para gravar, eu já estudei a cena. Então eu não gravo assim. Isso me ajuda. Eu tenho a memória auditiva, engraçado isso. Isso é interessante. Eu já sou péssimo com gravador. Eu Você gravo, por exemplo, quando eu faço reuniões de trama com meus colaboradores, você não grava? Eu gravo tudo, mas aí dou para alguém transcrever para mim. Porque eu tenho que ver no papel. Agora, às vezes eu faço também o seguinte, enquanto eu estou de manhã, quando acordo, 6, 5 e meia da manhã, que eu estou lá tomando banho, fazendo barba, não sei o quê, aí eu ligo o gravador e deixo ali. Porque vai entrando, não vai? Eu não presto atenção, mas ele está ali e eu estou escutando. Também faço isso. Eu faço às vezes, sabe o que, Aguinaldo? Às vezes eu vou dormir e ouço as cenas antes de dormir, já com a luz apagada. Ouço as cenas e durmo. Aquilo, de uma certa maneira, no meu sono fica. Pois a gente tem pequenas muletas que nos ajudam nesse trabalho insano, porque é um trabalho insano. Agora, ao mesmo tempo, isso que eu falei que eu estudo, ao mesmo tempo chega na hora, eu posso mudar tudo. Porque tem a coisa do contracenação contra ator, e a coisa do momento, do dia, eu estou gripado, eu estou de mau humor, eu coloco às vezes mau humor no cru também. Eu coloco, porque a vida e a arte, elas estão ligadas de uma certa maneira, né? Eu acho que tudo está ligado, né? Acho que tudo é um casamento. Então, eu ponho as coisas da minha vida no cru do Aldo Valério de uma certa maneira. Está lá, impregnado em algum lugar, entendeu? Em algum lugar obscuro dele. Como dizia o Flaubert, a Madame Bovary sou eu. Então, eu acho que todos nós somos um pouco pro, somos também a Teresa Cristina, todos eles. E eu acho que é justamente isso que faz com que o público reconheça a novela e goste da novela. Vamos ver outra pergunta aqui do Bruno Joel. Quando surgiu o convite para fazer o Cru e Fina Estampa, você ainda era contratado de outra emissora. Em algum momento bateu alguma dúvida, insegurança de renovar ou não com a Record, onde já estava consagrado, e voltar para a Globo num personagem totalmente diferente do que já tinha feito? Essa pergunta é boa, com certeza. Eu me lembro que eu estava conversando com o Érico Magalhães, que era o nosso chefe, ele falou, não, lá você era o Fagundes, né? Eu falei, não, o Fagundes é mais velho que eu, mas enfim, ele meio que quis dizer isso, não, lá você tinha aqui você vai ter que, é lógico que você vem, eu voltei com uma outra, a Rede Globo foi muito carinhosa comigo nesse sentido, não só a coisa do personagem, mas eles já estavam me procurando há um tempo, né? Mas eu precisava de um personagem, de um autor como você, sabe? Eu acho que essas coisas... Eu fico pensando também, Aguinaldo, que eu tive uma proposta formidável da Record para ficar com a série, eles queriam me dar a série do meu personagem, lá do Nogueira,
Mas eu acho que na vida tudo tem um ciclo, entendeu? Claro. Acho que eu completei um ciclo, acho que eu fui muito importante para a Record foi muito importante para mim. Eu acho que sem a Record eu não teria voltado para a Globo da maneira que eu voltei, né? Eu acho que eu pude arriscar, mas eu pensei nessa coisa da vida, a gente tem que arriscar, a gente tem que alçar novos voos, né? Eu acredito nisso. O Guimarães Rosa dizia que viver é muito arriscado. Eu acho que a graça da vida está justamente nisso, né? Eu ia ficar lá e aí, ia fazer essa série, mas depois, né? E depois, quer dizer... Né? De repente, uma novela das 8, um personagem de um gay, é lógico que eu tinha um risco, eu fiquei muito medo de... Aí eu falei, pô, mas vamos chamar para fazer um arquiteto? Pensei assim, um médico, né? Falei, eu vou fazer um arquiteto, um médico, eu precisava de um personagem assim, ou de um vilão, de uma coisa que fosse à margem, sabe? E às vezes eu encontro as pessoas, e quando eu falo dessa coisa do sucesso, assim, outro dia eu estava num evento, veio lá o presidente da Globo, lá, o presidente, o João Roberto Marinho, me cumprimentar, falou, parabéns pelo seu trabalho. E aí, ao mesmo tempo eu vejo o Gari, o cara que varre, faz a faxina, querendo ver as cenas do Crow. Então eu acho que isso é mágico, é um momento que... Foi o que o Zé outro dia, o Zé Maia falou pra mim, assim, que é muito sábio, eu admiro muito ele como ator e como pessoa, ele falou pra mim, ele falou, abraça isso que está acontecendo com você, que isso é único, entendeu? Abraça isso e agradece, né? Então eu acho que eu tomei a lição certa. Hoje em dia eu tenho certeza disso. Todos nós achamos isso.